Olá, meninos, página 212, aula 5 de literatura, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o barroco e depois nós falamos um pouquinho sobre o neoclassicismo, ok? Então, vamos entender que o barroco vai tratar de um retrocesso, nós podemos dizer. Então, né? Nós vamos retornar à Idade Média, onde a igreja comandava. Então, nós vamos ter uma volta dessa questão da igreja, um ponto forte. Na pintura, já que nós estamos analisando a arte literária, nós vamos ver muito disso, muito das ascensões cristianistas, né? Nós vamos ter muito de Jesus Cristo e tudo mais. O interessante é que agora as pinturas, ela vem como se fosse uma montagem. Olha só, quando nós observamos a descida da cruz, nós observamos que a forma em que está posta essa imagem parece mesmo que nós temos aqui uma caixa em forma de cruz, né, e que dentro dela foram postos estas imagens, né, como se fosse mesmo algo esculpido, né, algo feito aí com outro material, como se fosse uma escultura e não uma pintura. E aí vocês observam que tem partes pretas e que na luz fica evidenciado aquilo a que se quer demonstrar, ok? No momento propício nós vamos voltar a fazer uma análise dessa pintura para que possamos compreender como que funciona, certo? Nós temos então, como eu disse para vocês, o barroco, uma ascensão ao retorno, a um retrocesso à Idade Média. Então muito da igreja vai ser dito aqui, ok? Nós temos aqui o êxtase de Santa Teresa. Eu acho que eu já falei com vocês na sala de aula que Santa Teresa, ela em um determinado momento, em uma determinada passagem da história dela, ela foi transpassada por uma cruz. Um anjo fez isso com ela, né? Ela teve um encontro, uma ascensão, um encontro com o anjo, e o anjo fez isso com ela. E aí ficou nisso, fez, não fez, ela tinha uma cicatriz de corte no coração. Como que eles descobriram isso? Após ela morrer, foram examinar o corpo dela, né? E lá na exumação do corpo, descobriram que realmente o coração dela havia sido, como tivesse uma cicatriz, como se tivesse sido traspassado por uma flecha, ok? Eu gostaria que vocês, por uma lança, por uma flecha, gostaria depois que vocês pesquisassem um pouquinho sobre Santa Teresa, sobre o êxtase de Santa Teresa. É bastante interessante falar um pouquinho sobre essa, ok? Então vamos entender sobre o barroco. E eu vou ser bem breve porque nós precisamos ser um pouco mais sucinto nos vídeos por conta de colocação no YouTube e tudo mais. Então olha só, o barroco ele vai ser uma postura mais racional, mas ao mesmo tempo ele vai ter um conflito com uma postura religiosa. Então, como eu disse para vocês, um retrocesso à idade, ao tempo medieval, né? E olha só, nós vamos então ter aqui um conflito entre o antropocentrismo e o teocentrismo. O homem como centro pensador e Deus como centro. E o barroco vai particularmente pautar-se sobre isso, ok? Então nós vamos ter disputas, as pessoas vivendo conflito em relação a espírito e carne. O que eu posso fazer? Eu posso viver os meus desejos? Qual será o castigo? Sempre tem um castigo. Entre pecado e perdão, céu e terra, virtude e prazer e inúmeros outros antíteses que vão ali brigando por um ser melhor que o outro, certo? Vocês vão ouvir os barulhos durante a gravação, porque onde eu estou aqui é próximo da rua. Então pode ser que vocês ouçam os barulhos, ok? Então, olha só, o barroco fala exatamente sobre isso, ok? Os valores espirituais versus os valores burgueses brigando, né? Então, o amor carnal versus o amor certinho, bonitinho. Nós vamos ter muito disso dentro das obras literárias. E eu já falei para vocês que nós temos um autor chamado apelidado de Boca do Inferno. Na realidade, o nome dele é Gregório de Matos, né? Mas ele é graciosamente apelidado de Boca do Inferno. E ele vai trazer muito disso, dentro desse paradoxo, dentro dessa antítese, né, de duas ideias. Olha aqui um trechinho do poema dele. Pequei,
Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Suma, o que ele está dizendo? Eu pequei. Me perdoe. Porque eu posso pecar. Porque se o Senhor não perdoar, você não é Deus. Então ele está falando assim, ó. Eu posso pecar sim. Porque tem um Deus perdoador. E se ele não perdoar, ele perdeu a característica dele de Deus. Ele não é Deus mais. Porque a característica de Deus é perdoar. Por isso ele fica conhecido como Boca do Inferno. Por ele ser esse autor que fala sobre esses pontos. Esse autor que discute esses pontos assim de religião e traz à tona essa ideia, ok? Como eu disse para vocês, a pintura aqui só mais uma para que nós possamos ver essa ideia de mais claro, mais escuro. Aqui nós temos a crucificação de São Pedro, né? Que foi crucificado aí de cabeça para baixo. Então nós temos o que? Exatamente expresso na claridade aquilo que nós desejamos, que o autor desejasse que nós víssemos. As outras coisas estão escuro, tanto é que o rosto das pessoas que o crucificam não são expostas, né? Dos justiceiros ali. Ele é posto de cabeça para baixo, nós vemos a expressão facial, parte do corpo dele, parte da cruz, mas nós não vemos o restante, porque eles deixavam mais explícito o que era. E as obras, as literaturas, também vai trazer isso. Qual é o momento que nós estamos vivenciando? O momento de reforma protestante, né? Nós estamos aí numa passagem da reforma protestante. Nós temos Martim Lutero dizendo e pregando contra a Igreja Católica, dizendo as indulgências são falsas. E ele vai criar 95 teses e todos os dias ele vai expor essas teses. E essas teses causam um conflito. Nós temos aí uma reforma protestante mesmo, né? E ela é tão forte que ela é vivaz hoje em dia. Hoje em dia nós temos aqui inúmeras igrejas no Brasil, aqui em Poço Lacerda mesmo, de igrejas protestantes, então, que surgiram através dessa reforma. Certo, mas essa reforma, ela traz consigo outro ponto, que é uma resposta da Igreja Católica a esse avanço. O Concílio de Trento, que foi uma reunião dos bispos para pensar o que vamos fazer com a Igreja Protestante. Então eles pegam e fazem uma companhia de Jesus e traz missionários, essa ideia de missão de missionários, e os missionários vão levar novamente a ideia da Igreja Católica, que é aquela correta, que não é protestante. Então o Concílio de Trento é esse encontro dos bispos para pensar nisso. A Inquisição, vocês já sabem, vocês já estudaram, né? Agora os padres têm poder de juízes e vão à caça às bruxas, a aplicar métodos severos aí a quem ia contra as ideias da igreja. Eles pegavam os hereges, né? Aqueles que pregavam heresia contra a igreja e detonavam mesmo, acabavam com aquelas pessoas que sofriam castigos que nós já até comentamos em outras aulas, né? Dentro do barroco nós temos ainda essa ideia da arte do exagero, dos relevos. Aí as igrejas foram feitas em esculturas por dentro, né, pintada parte delas por ouro. Então essa arte barroca traz muito disso. Né? Nós temos aqui um dos autores principais, Padre Antônio Vieira. Ele é um dos principais autores dentro de Portugal, referindo-se a essa questão do barroco, da escrita barroca. Ele vai trazer essa ideia de igreja, de salvação e tudo mais, ok? E ele vai ser um pregador que vai pregar verdades. Nós vamos lê-lo e nós vamos falar mais sobre ele um pouquinho mais à frente. O ano passado nós lemos, ou no primeiro ano, não me recordo. O contexto histórico aí dessa passagem do 16 até o 18, nós estamos a colônia Portugal comandando, nós temos Salvador enquanto capital de Brasil e temos a igreja sendo o molde de tudo que era feito, né? E eu já falei para vocês sobre o Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Depois vocês voltem e dêem uma lida nesse poema que traz essa visão do exílio dele na Angola. Porque daí o que eles faziam? Os escritores que falavam, que apregoavam, que eram contra essa ideia, eles iam exilando, né? Então nós temos aí o conceptismo, que traz essa intenção educativa, né? do raciocínio lógico, lutando contra a igreja. Nós temos o lógico, o ideal, sendo expressivo. E aí nós temos então ainda outras características do barroco. Nós vamos ver agora o neoclassicismo e vamos ver essa diferença entre ambos, ok?
para falar sobre.